Vem ler a Bíblia comigo. E hoje nós vamos ler o livro de Mateus, capítulo 26, versos 59 e 60, que diz assim: Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Não o achavam, mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas. Vamos orar para que o Senhor revele para nós todo o contexto dessa história e qual é a diferença que ela pode fazer na minha, na tua vida? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está a tua palavra, Pai. E aqui estamos nós, Senhor, que temos uma mente limitada por causa do pecado, por causa da injustiça. Mas nós queremos entregar, Pai, agora os nossos corações com o perdão dos nossos pecados. Que o nosso entendimento seja entregue a Ti, Pai, e que de maneira poderosa e transformadora o Senhor venha falar aos nossos corações, refletindo a Sua glória, aumentando a nossa fé, Pai, e nos transformando à Sua imagem e semelhança. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos dentro do contexto histórico. Imagina, uma multidão seguia Cristo por todos os lugares, onde quer que Ele fosse. A presença dele era uma presença de cura, de amor, de perdão, de misericórdia, de multiplicação. Ele falava com autoridade sobre a palavra de Deus. Cristo se tornou uma celebridade. Com certeza, muitas pessoas passaram a comparar o comportamento de Cristo, o Filho de Deus, o seu poder, a sua autoridade com os membros do Sinédrio da igreja eclesiástica. E isso passou a ser o quê? Uma ameaça para que toda aquela organização perdesse a sua credibilidade. Porque ali eles eram os únicos intercessores entre Deus e os homens. Eles eram considerados autoridades espirituais. Eles ganhavam dinheiro, poder, influência por conta dessa responsabilidade. E reconhecer Cristo como Filho de Deus trariam consequências que mudaria toda aquela situação, geraria um conflito religioso, uma reorganização. É lógico que tudo isso aconteceu posteriormente, mas naquele momento eles não estavam dispostos a abrir mão daquilo que eles acreditavam durante muito tempo, abrir mão dos sacrifícios, abrir mão que eles não seriam mais os únicos intercessores, que não haveria mais necessário um templo para exercer aquelas cerimônias. É algo muito mais profundo que nós não iremos falar agora, mas de imediato eu quero dizer para você que eles se sentiam ameaçados por Cristo, a ponto de desejarem colocar fim à vida dele, de procurar oportunidade, falsas testemunhas para que Cristo fosse paralisado. Além disso, a popularidade de Cristo gerava inveja nas outras pessoas, porque Cristo era exaltado, era amado, era seguido, visto como uma pessoa muito importante na época. E isso é algo que a inveja e a estratégia de querer destruir o inimigo, tirando a vida, não é algo recente. No livro de Gênesis, Abel foi aceito por Deus. Quando Caim foi rejeitado por causa do seu comportamento, ele poderia ter corrigido a rota. Ele poderia ter perguntado para Deus: o que eu devo fazer para ser aceito? Eu quero ser aceito. Ser humilde? Não. Ele preferiu atentar contra a vida do próprio irmão. Então isso não é algo recente. Na vida de Daniel também. Daniel era um governador justo, era um homem temente a Deus. Então os inimigos dele, aqueles que tinham inveja dele, da influência dele, do poder dele, que Deus tinha concedido para ele os privilégios, também quiseram tirar a vida dele. Sadraque, Mesaque, Abednego e assim sucessivamente. Então nós vemos que quando uma pessoa ela está disposta a servir a Deus, quando Deus escolhe essa pessoa, que ela é abençoada, que ela faz a diferença no mundo, onde quer que você esteja, no ambiente da sua escola, do seu trabalho, da sua vizinhança,
você irá chamar a atenção, você também vai despertar inveja. E como que a gente faz quando nós somos injustiçados? Nós percebemos que aqueles que deveriam nos proteger e deveriam cuidar de nós não agem com justiça. O que nós podemos esperar sobre isso? A palavra de Deus diz aqui em Isaías 33, 22, diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o nosso legislador, o nosso rei, ele nos salvará. Salmos 89, 14. Justiça e juízo é a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do seu trono. Então, primeiro, nós precisamos reconhecer que o nosso justo juiz, aquele que se importa, aquele que tem a base do trono, a misericórdia e a verdade, ele é o nosso Deus. E assim como Cristo fez aqui em Mateus 26, 63, assim: Jesus, porém, guardava silêncio e o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas, se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então ali, o sumo sacerdote, na verdade, ele não estava interessado em saber de fato quem Cristo era, ele apenas queria usar as palavras de Cristo contra ele. Em nenhum momento ele estava preocupado com a verdade, porque ele teve tempo para saber a verdade, porque Cristo, durante 3 anos, manifestou a glória de Deus, curou, salvou, ressuscitou, multiplicou pães e peixes, falava com autoridade desde seus 12 anos de idade, quando ele foi a festas. Enfim, aqui dá para entender claramente qual que é a postura que o cristão deve manter, que é manter-se no silêncio. Silêncio. Silêncio para com os homens. Diz aqui, Salmos 82, 1. Deus se levanta na Assembleia Divina, no meio dos deuses, e dá o seu veredito. Deus se levanta no meio da Assembleia dos deuses. Aqueles que acreditam que estão acima de Deus. Aqueles que acreditam que podem fazer o que quiserem de maneira injusta contra os servos de Deus. Está dizendo que Deus vai se levantar e vai dar o seu veredito. Com base na verdade e na misericórdia, ele fará juízo e ele agirá em nosso favor. Sabendo que o mal ele se utiliza da inverdade, da falsidade para poder prejudicar os escolhidos de Deus. Imagina se Cristo estivesse andando nessa terra hoje. Quantos milhões de reais, quantos milhões de dólares os inimigos de Deus usariam para difamá-lo, para destruir a sua imagem, para colocar em dúvida se de fato ele era ou não o Filho de Deus. Quantos milhões investidos em rede de televisão, em canais de televisão, em jornais, nas redes sociais. Então hoje você entende que é muito fácil você destruir a reputação de uma pessoa. Você só precisa ter bons argumentos, criar uma narrativa e ter muito dinheiro. Será que hoje, se Jesus andasse nesse mundo, você iria reconhecê-lo? Você iria conseguir identificar entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas? Isso é algo para a gente pensar. E agora eu quero falar com você que está passando por um momento de injustiça. Você está sofrendo injustiças. Que talvez você esteja olhando pelo mundo e vendo injustiças. Que você possa confiar no poder de Deus, no justo juízo soberano, que Ele fará justiça por você. Eu quero lembrar você também, para que você esteja atento, que você esteja atenta a tudo que está acontecendo nesse mundo, todas as influências, para que você também possa ser uma pessoa justa e se posicionar do lado da justiça. Hoje nós vivemos num mundo onde existem muitas informações, muitas inverdades, muita mentira, muita manipulação para destruir umas às outras. Então você precisa estar atento para você não ser apenas uma vítima da injustiça, mas que você também não seja um canal de injustiça, que Deus com certeza não se agrada disso. Como filhos e filhas de Deus, nós precisamos nos posicionar dentro da verdadeira justiça. Amém? Que Deus abençoe a mim, que o Senhor abençoe você, que nós possamos confiar
no poder dele para agir a nosso favor, porque ele é fiel e misericordioso. E suas misericórdias se renovam a cada manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus.